Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos capacita, aquele que através dele tudo é possível, aquele que crê. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, da qual tem que se perseverar com as obras de justiça, sendo seus imitadores dia após dia, da qual a nossa fé vence o mundo. Vencer toda falsidade, vencer todos aqueles que anunciam coisas vãs, aqueles que se amotinam em vão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância, tanto nesta vida como na vida vindoura. Mas, por um tempo, segundo a imparcialidade, ele permitiu o ministério da iniquidade, da qual se findou, se cumpriu o tempo e já não há mais espaço para aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. É tempo deles ser extinto, deles serem expulsos. A palavra nos diz que ainda haverá um remanescente aonde, pela sua infinita misericórdia e benignidade, que ele utiliza como justo, como injusto, que é o fato desse mundo ainda não ter se findado, mas que também chegará o dia aonde somente o Pai sabe que vai haver o fim de tudo. E naquele grande dia, toda boca confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dEle e haverá a ressurreição. Alguns para desonra, outros para honra. Uma casa há vasos de honra e de desonra. Ele é juiz de vivos. E quando se levanta, ainda que seja somente um, isso lhe é imputado como justiça àquele que crê. Na época de Noé era somente ele e mais 7, a saber, e isso lhe foi imputado como justiça quando ele creu naquele que o chamou, e através das obras que foi a construção daquela arca, isso lhe foi imputado como justiça. Aonde a palavra diz algo, mas quem pode compreender estas palavras, que para ele e mais os 7 que creram foram com um aroma agradável para eles, mas para aqueles que pereceram, eles foram um cheiro de morte para eles, porque a sua justiça, segundo as obras que ele perseverou daquele que é o elo da perfeição, isso lhe foi imputado como justiça. Por isso, tudo é possível àquele que crê, o justo vive pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, e da qual o fim é teme, que é o princípio da sabedoria. O Senhor é aquele que traz o povo ao temor. Temei e tremei. Crês tu no Filho do Deus vivo? Faz bem, porque até os demônios creem. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não há ninguém, até mesmo desde o nascimento, quando uma criança recebe o pneuma, o fôlego de vida, ela já tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. Jesus já foi pregado, embora alguns escrevem erroneamente antes de Cristo, depois de Cristo. Ora, sem ele, nada do que tem havia sido feito. Ele foi gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, do qual por ele e para ele são todas as coisas. Sim, aquele que tudo formou, os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Ele vive e reina, porque dizeis depois de Cristo? Ele vive, porque procurais entre os mortos aquele que vive e reina, aquele que está governando com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito.
E dia após dia, ele concede graça àqueles que perseveram se humilhando diante da sua mão poderosa, mas também ele se opõe aos arrogantes, aqueles que querem se fundamentar em seus próprios entendimentos impossíveis de o justificar, e é contra vós que ele está, as suas narinas inflama a sua ira. E assim ele está a abater todo o altar idólatra, todo o altar ludibriador, enganador, da qual ele já os adverte há tempos, da qual já não há mais remédio para aqueles que blasfemam contra o seu Espírito Santo. Aqueles que fazem discípulos para si mesmos, aqueles que buscam honra e glórias de homens, os herodianos que deixaram de louvar ao nosso Senhor para louvar ao governo, até mesmo os governantes que amotinam em vão, aqueles que ao invés de agirem como benfeitores em prol do povo, são malfeitores. E ele é aquele que tem uma mão poderosa e pesada e está a cada dia, a ira paira sobre a cabeça daqueles que seguem segundo malfeitores, desobedientes, se entregando a todo tipo de concupiscência, de corrupção, todo tipo de podridão. Ele é aquele que está a operar sobre todo mundo os feitos poderosos. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. E a palavra diz que os impuros, os incrédulos, os bruxos, os feiticeiros, aqueles mentirosos, do qual a palavra diz, seja todo homem mentiroso, porque só há uma verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que perseveram segundo os seus próprios entendimentos, do qual não se produz a justiça, são aqueles da qual ele se ira, porque a própria brasa sobre as suas cabeças, segundo as suas próprias más atitudes, porque dele não se permite zombar, quer sejam boas, quer sejam más. Lá do alto ele ri com desprezo dos zombadores e insultadores, aqueles que se amontinam em vão e dizem rompamos as suas ataduras, da qual ele disse, beijai o Filho do Homem antes que se inflame a sua ira, mas na verdade já se inflamou e ele está a trazer o galardão. Sim, o machado está posto à raiz, assim ele está a operar em mais um dia e acompanhar os seus feitos grandiosos, do qual ele está a operar sobre toda a terra, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.